O objetivo dessa aula é apresentar o conceito de multiplexadores e algumas de suas aplicações. Recomendamos que você já tenha assistido os vídeos, transistores e portas lógicas e implementação de funções booleanas. Um dos problemas encontrados para a eletrônica é a transmissão simultânea de uma grande quantidade de dados que não podem se misturar. Antigamente, caso quiséssemos transmitir esses tipos diferentes de dados, seria necessário uma grande quantidade de fios para conectar as origens aos destinos. Na verdade, seria necessário um fio para cada tipo de dado. Para exemplificar o que foi citado, suponha que temos o motor de um carro. Nele existem dois sensores, um que mede a temperatura e outro que mede a rotação. Se quiséssemos transmitir essa informação para o painel do carro, precisaríamos de dois fios, um para cada tipo de dado, temperatura e rotações. Talvez fosse interessante utilizar apenas um fio para essas duas coisas, não é mesmo? Nessa aplicação, esse tipo de pensamento pode não ser viável, mas em outros casos, isso seria de extrema importância. Imagine se todos os telefones do mundo estivessem conectados diretamente por cabos. Isso seria péssimo. Então, surgiram algumas alternativas. A principal é a multiplexação. Apresentaremos o conceito de multiplexador e, em seguida, comentaremos algumas de suas aplicações. O multiplexador consiste em um circuito lógico que recebe diversos dados digitais de entrada e seleciona um deles, em um determinado instante, para transferi-lo para a saída. Suponha que em D0, D1, D2, até o Dn estão dados que nós desejamos transmitir para a saída F. Porém, é necessário indicar de qual entrada D a saída F vai receber os dados. Para isso, são utilizados os seletores A, B e C. Nesse exemplo, se A igual a 0, B e C também igual a 0, F será igual a D0. Se A igual a 0 e B também, e o C for igual a 1, F será igual a D1. E se o A e o C forem igual a 0 e o B igual a 1, F será igual a D2. E assim por diante. Na maioria das aplicações, é necessário um outro circuito, com a função oposta do multiplexador. Esse circuito é chamado de demultiplexador. Demultiplexador distribui informações de uma única entrada para uma das diversas saídas, que no caso seria o inverso do multiplexador. Então, recapitulando, o multiplexador permite que seja utilizado somente um canal para enviar os dados que estão sendo espalhados em vários outros. Isso vai facilitar o envio. Já o demultiplexador, ele seria utilizado na recepção dos dados. Ele pegaria os dados desse único canal e os dividiria em outros. Dessa forma, seria possível obter a mesma separação que ocorria na entrada. É interessante notar que na maioria das aplicações em que o MUX e DMUX são utilizados em conjunto, os seletores deles devem estar sincronizados. Para a sincronização dos seletores do multiplexador e do demultiplexador é utilizado um clock. Esse clock está relacionado com a velocidade com a qual os seletores mudarão. Então vamos exemplificar esse circuito. O multiplexador mais simples é o 2x1, ou seja, duas entradas e uma saída. Nesse caso, para que a entrada L0 seja direcionada à saída, basta que a seleção seja 0, pois a inversora fará com que uma das entradas da porta lógica 2, que é uma AND, seja 1. Então, a saída dependerá da outra entrada dessa porta lógica, que é L0. Já L1 será direcionada à saída quando S for 1. Agora que entendemos o que é um multiplexador, vamos entender algumas de suas aplicações. Ele possui diversas aplicações, mas nós vamos focar em duas, em especial: a transmissão de dados em linhas telefônicas e a conversão paralelo serial. Então, a linha telefônica. Por meio dessa tecnologia, é possível utilizar um único cabo para transmitir dados relacionados aos sons de várias conversas que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Ou seja, pode utilizar o mesmo meio de transmissão para diversos canais. Com isso, economiza-se em linhas, suporte, manutenção e instalação e assim por diante. Conversão paralelo serial. A comunicação paralela é bastante comum. Você deve se lembrar daquela impressora antiga, com entrada com vários pinos. Ela utilizava a comunicação paralela. O seu teclado, ele define uma série de 7 a 8 bits por cada tecla apertada, ou seja, esse conjunto de bits determina a tecla. Se ele for enviar esses bits para o PC por meio do USB, que é uma forma de comunicação serial, ele deve antes converter de paralelo para serial.
Diversos periféricos e componentes dos computadores utilizam essa conversão de paralelo para serial e de serial para paralelo. Então, galera, depois de aprender tudo isso nesse vídeo, eu tenho um desafio para vocês. Será que você consegue pensar em outros periféricos ou partes do computador que usam essa comunicação paralela? Até a próxima, pessoal! Created using Powtoon.